Romanos 5:4, continuação do estudo. Romanos 5:4. E a paciência, a esperança, a experiência. E a experiência, a esperança. Aqui fala dos pais, né? Aí diz assim, hoje mais que nunca precisamos fortalecer e amadurecer nossa fé para que possamos ensinar os outros o caminho da perfeição espiritual, o qual nós anunciamos, admoestando todo homem, ensinando todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28, Efésios 4:12. Os jovens. João fala aos jovens como vitoriosos em Cristo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 João 2,14. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu aí? Vocês não devem amar o mundo, nem o que no mundo há. Está dizendo para os jovens. Vitória é uma das marcas dos jovens em Cristo. 1 João 2,13, que vencem o mundo, permanecendo firme na fé em Cristo. Tito 2:11, 12. Deus conta com os jovens para realizar sua obra. Jovens valentes como Davi. 1 Samuel 17:1, 54. Sábios como Daniel 2:17, 49. Cheio de sabedoria como Salomão. 2 Crônica 1:7 e 17. Pronto para atender a chamada como Isaías 6:1-8. Para ser forte, o jovem precisa se revestir da armadura de Deus. Efésios 6:10. Vocês precisam se revestir da armadura de Deus, né? Um capacete da salvação, com um sapato do Evangelho da Paz, um capacete com o escudo da fé, tendo, né, ali as ferramentas preparadas para lutar contra o mal em espírito, né? Voltando ao estudo, vamos dar uma parada rápida para ver como é que está o nosso vídeo. Eu vou ler mais um pedaço. O cuidado com a malignidade do mundo. Eu estou no capítulo 2. O apóstolo João nos adverte contra a malignidade que há no mundo. Estando cheio de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Romanos 1:29. Cuja influência perverte os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios 1:29. Que diz aqui: para que nenhuma carne se glorie perante ele, né? Para que ninguém se glorie. Não, Romanos 1:29, perdão. Coríntios 15, perdão. 1 Coríntios 15:33. 15:33.
15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que ninguém venha te enganar, né, para você não ser corrompido com as más conversações e os bons costumes. O cuidado com a malignidade do mundo. Então, cuja influência perverte os bons costumes. O mundo sempre trouxe prejuízos espirituais para quem vive debaixo da sua influência. 2 Timóteo 4:10. Por isso Paulo nos adverte para que não abusemos dele, porque a sua aparência passa. A aparência passa. 1 Coríntios 7:31, vamos lá. 1 Coríntios 7:31. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivéssemos sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Então, você que é solteiro, cuide das coisas do Senhor, mas foge da aparência do mal. Os cuidados do mundo sufocam a palavra. Ao falar da palavra, na parábola do semeador, Jesus advertiu contra os cuidados do mundo. E o mundo que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22. Vamos lá. Mateus 13:22. E que foi semeado entre espinhos, já preguei essa mensagem, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução às riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O semeador, ele sai a semear. Nós somos o semeador. Saímos a semear a palavra de Deus. Saímos a ensinar a palavra de Deus. Mas quando caem entre os espinhos, eles ouvem a palavra, mas por causa, da riqueza deste mundo, as seduções, ela fica infrutífera. Porque ouviram a palavra, mas ali não se firmaram na rocha que é Jesus. Então fica infrutífera. Então essa passagem é muito interessante. Em Mateus 13:22. Agora, a que foi semeada em boa terra, que é o teu coração, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Todos aqueles que foi semeado, que já falamos aqui numa pregação, que ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu já tenho essa pregação no YouTube. Muitas das vezes a palavra é semeada no pé do caminho,
mas o inimigo roubou a palavra que estava no teu coração. E o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse é aquele cristão que ouve a palavra, que caiu entre os pedregais, né? Ele ouve a palavra e ele não vem angústia, uma perseguição por causa da palavra, né? Ele logo se ofende, porque o coração ele não estava limpo para ouvir a palavra. O que foi semeado entre o espinho, eu acabei de falar, é que ouviu, mas a sedução do mundo, as riquezas, né? Os bem-estar, a riqueza, o dinheiro, sufocou a palavra. A palavra que foi semeada, né? Mas aquele que caiu em boa terra é quando o coração está aberto para ouvir a palavra. E nem todos querem ouvir e aprender a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta. Muitas pessoas falam, não vou estudar porque é bobeira estudar, eu não tenho tempo. E muitos estão como Marta. Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, mas Marta estava atarefada com os serviços de casa, né? E aqui estão aqui estudando a palavra de Deus. E tem um povo abençoado aqui querendo aprender a palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui, estou na segunda página, no capítulo 2, na letra B. Eu estou ainda na letra A, né? Quando deveriam se ocupar mais com as coisas espirituais. Lucas 10, 38, 42. Por isso devemos dar primazia a Deus. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Pois cuidado da amizade com o mundo. Letra B. A advertência divina nos chama a atenção para a amizade com o mundo. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Né? Porque tem pessoas que dizem, eu sou amigo de Deus, e faz as coisas do mundo. Né? Estão ali em cima do muro. E a Bíblia está dizendo, você que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, né, não pode ser amigo do mundo. Porque você será inimigo de Deus. É a palavra que prova, né? Então, Tiago 4,4 já está dizendo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que sujeitar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas, né? Não adianta você querer ficar atarefada e não buscar as coisas de Deus. O mundo já é do maligno. 1 João 5,19. Não podendo haver comunhão entre a luz e as trevas. Efésios 5,11. Vamos lá em Efésios capítulo 5,11. Cinco, 11, né?
e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Né? Lá em Efésios 2:11. 2:8, 2:8. O 8, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Será que você tem andado como filho da luz? Porque quem anda na presença de Deus não anda com as trevas. Porque está dizendo, não podendo haver comunhão entre a luz e as trevas. Ou você serve a Deus ou ao diabo. Prefere servir a Deus, né? Os cuidados para rejeitar as aparências. Paulo nos recomenda observar as aparências do mal, abstendo-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. O mal está presente no mundo espiritual. Efésios 6:12. Vamos lá, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é aí, fugir a aparência do mal. Bem como no mundo dos homens, 2 Timóteo 3:13. Até mesmo entre os crentes existe aqueles que, tendo aparência de piedade, 2 Timóteo 3:5. Mas seu procedimento e conduta tornam ineficaz a vida cristã. A ordem bíblica é afastar-se deles. Por isso se faz necessário toda a renúncia mundana, a fim de que possamos viver em santidade. 2 Coríntios 6:15. Vamos lá. 2 Coríntios 6:15. 6:15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Né? Não tem acordo entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel ou o infiel? Cuidado com a aparência do mal. Cuidado com a aparência de piedade. Pessoas que se apresentam na sua vida, você pensa que é de boa aparência, mas quem pode sondar o coração é Deus. E aqui, o mal está presente espiritual, né? Mas seu procedimento e conduta tornam ineficaz a vida. A ordem bíblica é afastar-se, né? Então já lemos, 2 Coríntios 6:15 e 18. Vamos dar uma paradinha aqui, depois terminaremos no capítulo 3. Vamos depois para o capítulo 3, em outra gravação, e depois estaremos nas finais, nas perguntas. Tá bom?